O plenário do Supremo deve analisar hoje um recurso extraordinário que discute o desconto dos dias parados em razão da greve de um servidor público. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto que está previsto na sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Em casos semelhantes, qual é o argumento utilizado para justificar esse desconto dos dias parados? Bom, a administração pública, ela enxerga que esse direito que está previsto na Constituição Federal, ele só poderia vir a ser efetivamente exercido a partir da edição de uma lei complementar. E na medida em que não existe essa lei complementar, a prática, então, da deflagração do movimento grevista seria ilícita. Sendo ilícita, o fato do servidor não estar comparecendo ao serviço deveria ser anotado na folha do servidor, nos assentamentos do servidor, e a ausência ao trabalho, a falta do serviço também deveria ser descontado, ou habilitaria a administração pública a descontar pelos dias que não foram trabalhados, ou até mesmo suspender o pagamento durante o período em que o servidor estivesse aderindo a esse movimento. Então, são esses os argumentos no sentido de que a legislação, embora exista uma previsão na Constituição Federal a respeito do direito de greve do servidor, a própria Constituição condiciona esse efetivo exercício do direito de greve a uma lei complementar. Como ela não existe, a administração entende que seriam, então, hipóteses ilegais de manifestação. O entendimento do TJ foi em que sentido? Bom, o Tribunal de Justiça, nós tivemos inicialmente uma decisão na primeira instância, em que os servidores dessa fundação, eles impetraram o mandado de segurança no sentido de que ela fosse impedida de efetivar os descontos. No primeiro momento, o juiz entendeu que esses descontos poderiam sim ser efetivados. Então, os servidores recorreram dessa decisão e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que esse era um direito que estava previsto na Constituição e que, embora não existisse lei tratando sobre exatamente a efetividade dessa prática da questão da greve, não poderia a administração pública tomar providências no sentido de descontar, exatamente porque, como não tem uma lei trazendo quais são as possibilidades em que esse direito deve ser efetivamente exercido, isso também não poderia, então, justificar o desconto nos dias efetivamente que não foram trabalhados pelo servidor. Então, um dos argumentos, inclusive, que foi colocado é no sentido de que o servidor, como existe esse direito previsto na Constituição Federal, o fato de se descontar seria uma negação ao direito de greve. Então, o Tribunal de Justiça acabou reformando aquela decisão inicial e determinou que a fundação fosse impedida de efetuar os descontos. Inconformada com essa decisão, a fundação, então, apresentou um recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário teve a repercussão geral reconhecida aqui no Supremo Tribunal Federal. Esse tema interessa a toda a população, em especial aos servidores, porque envolve não só a questão dos servidores públicos, mas a população que também é beneficiada pelo serviço público que é prestado. Então, foi reconhecida essa repercussão geral a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal decidir sobre esse ponto, se é possível ou não efetuar os descontos dos dias que não foram, em que o servidor estava envolvido na greve, isso certamente, obrigatoriamente, deverá ser seguido por todos os demais órgãos do Judiciário brasileiro. Gisele, rapidamente, o Supremo já se manifestou sobre o direito de greve em si, né? Já se manifestou, reconheceu como legítimo o direito de greve, agora, de fato, existe uma omissão do poder público. A Constituição, ela realmente remete à existência de uma lei complementar para que esse servidor público tenha direito efetivo à greve. Essa lei complementar não existe, mas existe uma lei que trata exatamente do exercício do direito de greve no setor privado. Então, em decisão da Suprema Corte, enquanto houver essa omissão legislativa, enquanto perdurar essa omissão legislativa, aplica-se para o setor público as mesmas regras existentes no setor privado. Tá ótimo, Gisele. Então, a gente volta no próximo bloco a falar da pauta de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Só peço um minutinho para você. Ok. E aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje na sessão do Supremo Tribunal Federal. Gisele, quantos processos estão na pauta hoje? Estão previstos ao todo 7 processos. Nós temos aí recursos extraordinários com repercussão geral, existem 2 que estão previstos para serem julgados. Existe ainda a previsão de ser chamada a julgamento uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e algumas ações diretas de inconstitucionalidade.
Dentre esses recursos que eu acabei de mencionar, existe um também bastante interessante, com repercussão geral reconhecida, que ele vai tratar sobre o direito subjetivo daquele candidato que presta o concurso público, ele é aprovado, mas ele é aprovado fora do número de vagas. O edital previa um número X e ele é aprovado fora desse número. E aí existe a situação em que a administração pública, dentro do prazo de validade desse concurso, acaba demandando pela realização de um outro certame, de um outro concurso público. Então, o que se discute nesse recurso extraordinário é se esses candidatos que foram aprovados, mesmo tendo sido aprovados fora do número de vaga, eles têm direito subjetivo à nomeação, se existirem vagas, né, que forem surgindo durante a validade desse concurso. Então, os ministros devem se debruçar sobre esse tema. E esse tema, inclusive, que é da relatoria do ministro Luiz Fux, havia uma divergência no que diz respeito ao entendimento, nas turmas e tal, e o próprio ministro Fux entendeu de suma importância, quando se manifestou pela repercussão geral, que esse tema efetivamente fosse tratado pelo plenário, para que os ministros possam, para que o plenário do Supremo possa efetivamente desenvolver uma tese a respeito desse assunto. Então, é um tema bastante interessante que também está na pauta. E como chegou ao STF? Bom, um mandado de segurança que foi impetrado por um candidato, inclusive na época ele concorria à vaga de defensor público no estado do Piauí. E aí houve a notícia de que o estado, ele passou, só que ele passou fora do número de vagas. Ele foi aprovado, mas fora desse número de vagas previstos inicialmente no edital do concurso. E aí o que ele argumentou é exatamente que existe uma discricionalidade. A administração pública, quando ela lança um edital, ela vincula aquele edital. Então, se ela determinou que o número X de vagas deveriam ser preenchidas, aquele número X, eles devem efetivamente chamar os candidatos que foram aprovados dentro daquele número. Então, não cria uma vinculação de chamar os candidatos que foram aprovados fora desse número de vagas. Só que no caso desse candidato, ou a administração pública entendeu que haveria necessidade de chamar novos defensores públicos e, ao invés de chamar aqueles que já haviam sido aprovados no concurso anterior, que ainda estava dentro do prazo de validade, decidiu, então, por um novo concurso público. Então, foi a partir desse caso, então, desse candidato ao cargo de defensor público do estado do Piauí, que acabou chegando aqui no Supremo Tribunal Federal, inicialmente com mandado de segurança, depois houve uma apelação e até um recurso extraordinário aqui na Suprema Corte. Também estão na pauta hoje ações sobre a autonomia da Defensoria Pública, né? Sim, nós temos 2 ações diretas de inconstitucionalidade e também uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Entre essas ações diretas de inconstitucionalidade está a 5.286, que trata exatamente da lei complementar do Estado do Amapá, em que o próprio governador ele teria atribuições para nomear defensores públicos gerais do Estado, enfim. E o que se discute, a Associação dos Defensores Públicos entende que essa lei complementar acaba ferindo a autonomia da Defensoria Pública e interferiria, inclusive, na autonomia no que diz respeito ao Poder Executivo. Tem ainda uma outra ação direta de inconstitucionalidade questionando uma lei da Paraíba em relação à questão de dotação orçamentária, recursos para a Defensoria Pública, e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é contra o governador, argumentando a omissão do governador do estado do Piauí, que não teria repassado todas as verbas que estavam previstas para a Defensoria Pública do Estado. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje. Amanhã a gente volta para falar da pauta do plenário novamente. Até amanhã.